Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Você também que nos acompanha pela internet, tiver a oportunidade, abra a sua Bíblia neste capítulo do livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração nesta manhã. Ilumina a nossa mente para que nos apropriemos das verdades maravilhosas e profundas que o Senhor tem para nos ensinar. Que haja quebrantamento, que haja renovação, que haja retratação, que haja edificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pelo menos 3 temas se repetem claramente nesta passagem. E é sobre esses três temas que eu quero falar-lhes nesta manhã. Inicialmente é necessário que nós nos situemos nos primeiros capítulos de Ezequiel para ver como foi o chamado do profeta feito por Deus. No capítulo 1 nós lemos assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel foi chamado como profeta de Deus, estando ele no exílio babilônico. A Babilônia invadiu Jerusalém no ano 597 a.C. e levou muitos dos principais, inclusive o rei Joaquim, como cativos, como escravos e prisioneiros daquele reino. Anos depois, 586 a.C.,
Jerusalém é destruída pelo exército caldeu. E Ezequiel estava com aqueles exilados. Agora vamos olhar no capítulo 3, qual seria a marca do ministério do profeta Ezequiel. Capítulo 3, versos 4 em diante dizem: Dize-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Ezequiel é levado a falar ao povo, que é conhecido como povo de Deus. Pessoas que conhecem o seu idioma, pessoas que ainda que estivessem em uma terra estranha, de dialetos diferentes, no entanto, Deus levantou o profeta para falar-lhes na sua própria língua. Mas Deus avisa ao profeta que aquele povo de coração endurecido e obstinado não lhe daria ouvidos, porque ainda que Ezequiel profetizasse na sua própria língua, no meio de terra estranha, de ouvidos que não conheciam o seu idioma, ainda assim aqueles homens entenderiam a sua mensagem. Contudo, o povo de Israel, o povo de Deus, não daria ouvidos à palavra do Senhor por meio do seu profeta. Então esta é a marca do ministério de Ezequiel, que ele exerce no exílio babilônico. E esse capítulo então, capítulo 37 de Ezequiel, vem situado na terceira parte do seu livro, porque quando nós observamos o livro de Ezequiel como um todo, há um momento, muitos capítulos são dedicados àquela palavra exortativa, às palavras que vêm trazer a verdade a respeito da condição de Israel, do seu pecado, da sua desobediência, da sua rebelião. E aqueles capítulos são duros, são palavras, como o próprio Deus falou, como diamante, penetrando o coração endurecido, embrutecido pelo engano do pecado daqueles que eram conhecidos, repito, como povo de Deus. E que agora, por conta da própria ação de Deus, soberana ação de Deus, que levanta uma nação iníqua, poderosa, terrível, implacável, para servir de vara de disciplina, aquele povo é exortado ao arrependimento. Aquele povo é chamado para que considerem a sua própria vida, e a condição que se encontram, e os motivos por que ali estão. Em segundo momento, da mesma forma que Deus levanta aquela nação iníqua, no entanto, o profeta deixa claro que cada um responde por si mesmo diante de Deus. A responsabilidade do pecado é pessoal, não é a responsabilidade coletiva, ainda que a nação estivesse sendo julgada, mas cada um ali, por si mesmo, haveria de prestar contas a Deus, e estava devedor diante de um Deus santo. A responsabilidade era pessoal. E da mesma forma como Israel recebia a palavra da ira do Senhor, da sua justiça, também os caldeus haveriam de experimentar a manifestação da justiça e da ira de Deus, por conta da sua opressão, por conta da sua malignidade, por conta da sua indiferença. E no terceiro momento, então, o profeta Ezequiel vai direcionando palavras de restauração. Palavras de esperança, de renovo para aqueles que estavam sofrendo duramente, como nós vimos na leitura do Salmo 137. Às margens dos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, dos salgueiros que lá havia, e pendurávamos as nossas harpas. Enquanto essas lembranças traziam comoção ao coração daquelas pessoas, os seus opressores pediam que eles cantassem, porque era um povo de celebração, que eles entoassem aqueles cânticos tão belos de Sião. Mas como poderíamos entoar aqueles hinos de celebração, de alegria, em terra estranha, em aflição e opróbrio? E o final daquele salmo retrata todo o ódio do sofrimento que ali passavam, como nós lemos nesta manhã. Mas estas palavras então são dirigidas para a esperança de Israel.
palavra do Senhor. O capítulo se inicia dizendo que veio sobre mim a mão do Senhor. Em todo o tempo, Ezequiel profetizou segundo a mão do Senhor, segundo a palavra do Senhor, segundo a vontade do Senhor. E esse capítulo não pode começar de outra forma, senão ele em obediência à direção e à condução do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E essas palavras, ossos secos, se repetirão várias vezes neste capítulo. Esse é o primeiro tema que precisa ser observado. Aquele lugar era um cemitério a céu aberto. Muito provavelmente um vale que presenciara uma terrível guerra, uma terrível batalha. E ali ficaram os exércitos vencidos. Ali estavam humilhados, indignamente mortos, aqueles que não tinham sepultura. Aquele lugar parece ser um lugar de indignidade, um lugar de derrota, um lugar de inaptidão, um lugar de inércia, um lugar de morte. Vale de ossos secos, e eram muito numerosos. Ali estava, muito provavelmente, um exército vencido. Nem mesmo suas sepulturas tiveram a oportunidade de ter. Eles estavam a céu aberto. E aquele vale de ossos secos representava exatamente a situação em que se encontrava Israel. Mais à frente nós vemos o próprio Deus fazendo esta referência por meio da própria declaração e dos sentimentos daqueles que estavam cativos. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Assim como naquele lugar não havia dignidade, porque era um lugar de morte, aquele lugar representava a situação indigna em que se encontrava o povo de Israel. Por conta da sua rebelião, por conta da sua desobediência, por conta do seu pecado, da sua idolatria. Assim se encontravam aqueles que haviam se esquecido do Deus eterno, do Deus santo. Ali era um lugar de indignidade. O pecado leva o homem a uma situação de indignidade, de morte espiritual. Israel estava ali representando, aqueles vales de ossos secos estavam ali representando exatamente a condição espiritual de Israel. Um monte de ossos secos. E não podiam se sentir de outra maneira, porque estavam mortos em seus delitos e pecados, completamente inaptos, inertes, sem possibilidade de esperança, sem possibilidade de vida, sem nenhum tipo de solução. Meus irmãos, aquele vale apontava para a situação de Israel. O povo que há tantos séculos celebravam com seu Deus as vitórias contundentes e claras, agora estavam servindo como escravos em uma nação iníqua, idólatra, sofrendo como um verdadeiro cemitério a céu aberto, de mortos-vivos, de corações frios, de corações indiferentes, de corações insensíveis, de corações entristecidos, de corações desesperançosos. Aquela nação se tornara opróbrio, vergonha, vexame, lamento, dor. Exatamente o que acontece, exatamente o sentimento daqueles que se deparam com um lugar de morte, com um cemitério, com um vale em que há ossos secos. E esta primeira temática ela é repetida para que não fique nenhuma dúvida da verdadeira situação de Israel. E diante daquele quadro se encontra o profeta do Senhor. Ele está vendo tudo aquilo. E obviamente que o profeta podia entender que aquilo ali representava exatamente o que ele estava vivenciando, enquanto profetizava no meio do povo, que apesar de estarem sofrendo opróbrio, ainda assim mantinham seus corações endurecidos, surdos à palavra do Senhor. O vale de ossos secos representava a situação de Israel. O segundo tema que nós observamos aqui nesse capítulo é as repetidas vezes em que Deus fala em vida, vivificação, em trazer à vida aquele exército.
E essas palavras são repetidas à medida em que as ordens são executadas. E esta ordem é executada e aponta para o ápice no momento em que Deus promete que enviaria o seu próprio Espírito para trazer vida àquela nação morta, àquela nação dissipada. E essa palavra vida é uma palavra que vem exatamente para confrontar a situação de morte. Mas esta palavra vivificante vem por meio do Espírito Santo do Senhor. Vem através da sua palavra profetizada, da palavra que traz verdadeira esperança, da palavra que traz verdadeiro renovo, da palavra que traz a verdadeira vida entre os homens. O Espírito vivificante. Deus é Deus de vivos e não de mortos, diz a palavra. O seu exército não pode ser composto por ossos secos. O seu exército, o exército do Senhor, é um exército de vivos. E ali estava um exército morto. De que vale um herói morto? De que vale uma ossada de um valente guerreiro? Absolutamente nada. Mas aquele Deus dá uma ordem ao seu profeta. Profetiza ao filho, ao profeta. Profetiza sobre esses ossos para que tornem a viver. Meus irmãos, é como se Deus hoje nos desse a seguinte ordem: meu filho, vá às portas dos cemitérios, suba no lugar mais alto e dali, encha o pulmão e com toda a força, ordene que aqueles ossos revivam. Quem estaria pronto para obedecer a esta ordem? Está pronto para obedecer a ordem do Senhor aquele que anda com Deus, aquele que conhece o Deus que faz todas as coisas segundo o seu querer. Senhor, tu sabes, se o Senhor mandar profetizar, profetizarei. Aquilo que o Senhor mandar profetizar, eu profetizarei. Então diz, ó profeta, para que esses ossos revivam, para que o Espírito entre neles e eles se tornem um exército vivo, o exército do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E Paulo está falando exatamente desta realidade espiritual em que o homem se encontra, como aquele vale de ossos secos, mortos em seus delitos e pecados. Mas no momento em que a palavra do Senhor é pregada, a palavra do Senhor se manifesta através do seu Filho, e o Espírito traz vida, aqueles ossos revivem. Este é o segundo tema que é abordado neste capítulo. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, porque assim diz o Senhor. E é exatamente aquilo que acontece. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre peles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Meus irmãos, naquele momento, talvez houvesse uma repetição figurada do mesmo momento em que Deus, do barro, construiu o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida e fez dele alma vivente. Agora, de uma outra forma, há um momento de uma recriação, há um momento de um novo nascimento, em que Deus sopra no coração inanimado de um homem morto em seus pecados a vida, para que ele seja um exército de homens vivos que servem a um Deus vivo. E assim a palavra é direcionada, a palavra é profetizada, e aquele monte de ossos passa a ser um exército de homens vivos, e eram muito numerosos. Da mesma forma, ali estava a ordem para que o homem de Deus, o Filho do Homem, não parasse de profetizar àqueles homens obstinados a palavra de revivificação, a palavra de vida, de esperança. Se eles estavam se sentindo como ossos secos, sem esperança, agora o profeta tem que profetizar a respeito da esperança, da nova vida que Deus há de estabelecer entre o seu povo. Esse segundo tema fala a respeito da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. A restauração de Israel representa a restauração do Israel de Deus, a sua igreja, em todos os tempos, de todos os povos, de todas as línguas e nações.
No capítulo 14 do Evangelho de João que nós lemos, Jesus, que cumpriu a ordem de Deus, vindo ao mundo para morrer em nosso lugar, cumprindo a justiça na cruz, recebendo sobre si o castigo, que é o pagamento da dívida que temos contra Deus, do nosso pecado, da nossa rebelião, o pagamento do salário que é a morte. Jesus cumpriu a justiça de Deus na cruz e ressurgiu ao terceiro dia, e disse que enviaria o outro Consolador, o selo da promessa, aquele que haveria de nos conduzir a toda a verdade, que haveria de glorificá-lo, o Espírito Santo de Deus, que habita no coração de todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador. E é este Espírito Santo que traz a vida aos nossos corações. É o Espírito Santo que promove o novo nascimento que Deus promove no coração do homem, como Jesus mesmo falara a Nicodemos. É o Espírito Santo que aplica a obra de Cristo em nosso coração, que abre o nosso entendimento para que entendamos a nossa realidade espiritual e nos declinemos diante do Senhor, rendendo os nossos braços, dizendo: somos mortos, mas precisamos de vida, e só há uma fonte de vida, é no Senhor. Reconhecemos o nosso pecado e recebemos a Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E o Espírito Santo traz vida ao coração do homem. Assim como foi profetizado em Joel, que haveria de vir o Espírito sobre toda a carne, Deus manifestou o seu poder no dia de Pentecostes, enviando o seu Espírito, o poder de Deus, no meio da igreja. Deus olha para os homens em pecado, mortos em seus delitos e pecados, mas Deus ordena para que haja vida por meio do seu Espírito. E essa é a palavra que haveria de ser profetizada entre os homens. Esta é a palavra que haveria de ser profetizada entre Israel, ali no exílio, para que eles renovassem no Senhor a esperança de vida. Da mesma forma, nós lemos nesta manhã o Salmo 126, que retrata um momento na história em que Deus começa a abrir os portões, os grilhões que prendiam o seu povo. E eles então dizem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles estavam voltando para casa. Eles estavam saindo daquela nação que fora destruída pelo império de Ciro. Agora eles voltavam jubilosos. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Que diferença daqueles que choravam às margens da Babilônia. Que diferença daqueles que se sentiam como verdadeiros ossos secos, sem esperança. Agora há louvor, há celebração, há júbilo, há alegria, há esperança, há renovo. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Por isso, todos nós estamos alegres. Que contraste! E é exatamente esse o contraste da morte para a vida, quando Deus envia o seu Espírito sobre o seu povo e sopra-lhes no coração uma nova vida, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Essa é a promessa de restauração que Deus manifesta através do seu profeta. Mortos que serão vivificados por meio da palavra profetizada, por meio da palavra que aponta para a salvação, por meio da palavra que aponta para Jesus, por meio do Espírito Santo que aplica essa palavra no coração de todo aquele que crê, de todo aquele que foi escolhido, de todo aquele que foi nomeado o meu Israel, o meu povo, os meus filhos. Mas há um terceiro tema que não pode ser deixado de lado. É que, mais uma vez, assim como a realidade do vale de ossos secos é destacada, assim como a palavra de vivificação é apresentada, também em todo o capítulo, de várias vezes, de uma forma enfática, repetidas vezes diz: eles saberão que eu sou o Senhor, que foi eu, o Senhor, quem disse, e isto disse, e isto fiz, eu sou o Senhor, assim diz o Senhor, porque ali está, diante do profeta, o Deus da vida, o Deus de todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas para o louvor da sua glória, o Deus que criou o homem a fim de adorá-lo e servi-lo para sempre, para que através do homem, da sua vida, manifestasse os louvores ao Senhor, para reconhecer que Ele é o único Deus, o poderoso Deus, o verdadeiro Deus. Saberão que eu sou o Senhor, da mesma maneira que na história Deus manifestara o seu poder.
exaltando o seu nome sobre a nação poderosa do Egito. Deus manifestou no meio daquele povo a excelência do seu poder, e aquele povo teve que se declinar, teve que se render diante da sua glória. E todas as nações vizinhas sabiam que aquele era o Deus de Israel, o Deus que tirara aquela nação do meio do Egito com mão forte, que aplacara o exército egípcio. Saberão que eu sou o Senhor. Deus levanta aquele exército, Deus tira-os do vale de ossos secos, para serem boca do Senhor, para manifestar a sua glória, para que onde eles passem, todas as nações vizinhas possam reconhecer que ali está a nação do Senhor. E nos próprios capítulos anteriores do livro de Ezequiel, Deus fala: eu faço isso, não por vossa causa, mas por causa do meu nome. Por causa da minha santidade, é que eu restauro, é que eu dou a vocês uma nova vida. É por causa do meu nome, porque eu sou a razão de todas as coisas. Eu sou o Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, diz o salmista. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor no meio do seu povo. E saberão que eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ninguém mais poderia fazer isso. Ninguém mais pode trazer das coisas que não existem, coisas à existência. Ninguém mais pode determinar o coração morto espiritualmente do homem, que ele reviva. Nenhum tipo de lei, nenhum tipo de governo, nenhum tipo de vontade, nenhum tipo de filosofia, absolutamente nada tem poder para trazer da morte um homem que está em seus pecados. Mas o Deus, que é o Deus da vida, este fala e tudo lhe obedece. E saberão que eu sou o Senhor. Israel foi chamado para andar com Deus, para amá-lo, para servi-lo, para que por meio de sua vida pudesse glorificar a Deus entre as nações e fizesse o nome do Senhor conhecido entre todas as nações. Ele era o povo, ele é o Deus que tirou o povo do Egito. Este foi o Deus que conduziu o povo pelo deserto. Este era o Deus que fez com que aquele povo entrasse em uma terra que mana leite e mel. Aquele era o Deus que fizera com que as muralhas de Jericó se rompessem. Aquele era o Deus que dava vitória àqueles que andavam confiados nele. No capítulo 37 ainda se segue que esse Deus eterno, ele tem um propósito para o seu povo. O capítulo 37, mais uma vez, Deus faz com que o profeta se utilize de materiais para expressar uma mensagem. E tábuas são pegas, tábuas diferentes, separadas, e escritas o nome de cada uma delas, o nome das tribos do norte e das tribos do sul, e elas são unidas. E ali se torna um só pedaço de madeira, para representar que aquele povo disperso haveria de ser reunido em torno do nome do Senhor. E sobre aquele povo, a nação unida, se estabeleceria o trono de Davi. Davi já havia morrido. O trono de Davi, na verdade, falava a respeito do trono de Jesus, o Rei dos Reis, que haverá de reunir todo o seu povo, todos aqueles que um dia saíram dos vales de ossos secos, de todos aqueles que um dia ouviram a palavra do Senhor e pelo seu Espírito Santo foram vivificados, e reunirá este povo em um só lugar. E todo aquele povo reunido contemplará a face daquele que é Deus, e glorificarão a este Deus. O Senhor é Deus, e todos saberão que eu sou o Senhor. Deus levantara o povo assírio, Deus abateu o povo assírio. Deus levantou o povo babilônico, Deus abateu o povo babilônico. Deus levantou o Império Romano, Deus abateu o Império Romano. Deus levantou Jesus dentre os mortos, para que ninguém mais do seu povo fosse abatido, porque dele é a vitória, ele toda a honra, toda a glória, ele é o único Deus, ele é o Senhor, é ele quem governa a história, é ele quem governa a sua história, a sua igreja, é ele quem traz da morte para a vida a todos a quem ele chama, e aqueles a quem ele chama, ouvem a sua voz e são vivificados. Meus queridos irmãos, podemos traçar dois paralelos a estes três temas. À nossa volta existem muitos vales de ossos secos.
Deus levantou a igreja como atalaia para profetizar a palavra de vida. E nós só fazemos isso porque sabemos que aquele Deus que nos mandou pregar o Evangelho de Jesus Cristo é o Deus que pode trazer da morte para a vida a qualquer homem pecador. Cumpre a nós caminhar no meio desses vales, proclamando a palavra de vida, a palavra de salvação em Cristo Jesus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Profetiza a salvação. E cada dia mais, o número de ossos secos se multiplica. E vão caindo aos nossos lados. Familiares, amigos, colegas, vizinhos. Pessoas conhecidas ou desconhecidas. Há muitos vales de ossos secos em volta da igreja do Senhor. E essa igreja precisa se colocar como atalaia para profetizar que o Espírito do Senhor é quem vivifica. Que é o Espírito de Deus que aplica a obra de Cristo, trazendo vida a esses lugares de morte. A igreja continua profetizando desta maneira, proclamando a salvação, e assim faz com que todos saibam que há um Senhor que governa todas as coisas, que há um Deus no céu que criou todas as coisas com um propósito, que criou o homem com o propósito de honrá-lo e glorificá-lo para sempre. O que os homens hoje estão fazendo é o resultado da recusa de adorar a Deus como Deus. Capítulo 1 de Romanos diz isso. Deus os entregou às suas próprias paixões porque se recusaram a reconhecer e saber que Ele é o Senhor. E a igreja continua proclamando e apontando que Ele é o Senhor. E quando a igreja faz isso, esses homens têm a oportunidade de se arrependerem do seu pecado e reconhecerem que Ele é o Senhor. E quando fazem isso, só podem fazer isso pelo Espírito do Senhor, pela obra de Cristo. A igreja continua proclamando no meio do vale dos ossos secos. A igreja recebeu o Espírito vivificante e foi feita um exército numeroso. Não simplesmente uma companhia, um grupo, uma agremiação, mas um exército poderoso e muito numeroso, de homens fortes, de batalhadores, de homens que lutam, de homens que preparam seus escudos e lanças e afrontam no campo da batalha, porque foram vivificados pelo Espírito do Senhor para profetizar a palavra de Deus. Essa igreja precisa andar vibrante, precisa caminhar marchando como um verdadeiro exército que recebeu o pendão real, que foi entregue pelo próprio rei, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos tirou dos vales de ossos secos e nos colocou nos campos de batalhas do seu exército. Essa igreja precisa ser vivificada, renovada no Espírito Santo do Senhor, para que faça isso com autoridade, para que faça isso com poder, para que faça isso segundo a palavra de Deus, porque foi isso que Deus nos prometeu: recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, recebereis o poder do Espírito Santo. E esse é o poder de testemunhar a Cristo, de falar da sua obra, do que Ele fez, de quem Ele é e que Ele voltará. A igreja recebeu esse Espírito vivificante. Por isso que Paulo exorta: enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Transbordem no Espírito Santo. Porque assim fazendo, cada vez mais este exército vai marchar a passos largos, proclamando as virtudes do Deus que é o único e verdadeiro Deus. Então a igreja que anda assim é uma igreja que não somente por suas palavras, mas pelos seus atos, apresenta e demonstra conhecer que Ele é o Senhor, que se submete ao seu senhorio, que inclina o seu coração em obediência. A desobediência leva à morte, mas a obediência leva à vida. Deus chamou o seu povo para amar as suas leis. Nisto conhecerão aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, em outras palavras, nós estamos reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é digno de adorar, que Ele é digno de louvar, que Ele é digno de receber tudo aquilo que nós temos e que nós somos, como oferta, consagrada a Ele. Ele é o único Senhor. Esta é a realidade para a igreja. Mas há uma linha paralela também que traz, assim como no livro de Ezequiel houve essa aplicação pessoal e particular. Será que o seu coração não é um verdadeiro vale de ossos secos? Um coração sem esperança?
Um coração que está vivendo na indignidade, na desobediência, na obstinação. Será que tudo isso que foi proclamado em campos abertos a muitas pessoas, de repente, para no seu coração? É ali o vale? É ali o lugar onde há frieza espiritual? É ali o lugar onde não há mais resposta aos convites amoráveis de Deus? É ali um coração insensível que está apaixonado pelo mundo? Será que o seu coração não é este vale de ossos secos? De que vale estar no meio de um exército, se na verdade você ainda é um soldado sem o Espírito do Senhor? Assim como uma palavra foi proclamada a Israel, como uma palavra é proclamada ao Israel de Deus, que é a igreja, esta palavra é proclamada ao seu coração. Será que não está aí dentro dele o vale de ossos secos? Por meio da palavra, o Senhor vivifica com o seu Espírito um coração que está assim. Renda-se a Ele, confesse a Ele o seu pecado, clame, busque, e o Senhor há de ouvir a sua voz, para que você mesmo, possa declarar com a sua boca e com a sua vida, de que você sabe quem é o Senhor, e a Ele serve. Amém.